Bom dia pessoal, tudo bom? Bater um papo aqui rapidinho para fazer comentários sobre o decreto do governador do estado do Ceará, entender um pouco tudo que está acontecendo, bater um papo sobre isso, explicar esse decreto. Eu falei que ia fazer ontem à noite e acabei não conseguindo fazer, né? Toda a escalada de, vamos dizer, de fechamento, de absurdos que tem sido feito no estado do Ceará. E hoje eu gostaria de comentar esse decreto e as consequências desse decreto para os cearenses, em especial para os fortalezenses. Uma crítica que eu venho fazendo, e muita gente tem dito assim, você só critica, não dá nenhuma solução. Eu falei com o secretário de Estado de Minas Gerais, apresentei soluções que tinham sido dadas lá, como é a forma, falei do plano, falei do planejamento, falei da troca de informações muito clara que eles fazem com a população, todos os elogios feitos à população de Minas Gerais, tudo aquilo que tinha sido apresentado e como aquilo poderia ser feito de uma forma mais efetiva no estado do Ceará. Esse decreto é importante por vários motivos, né? Ele vai estabelecer um fechamento, basicamente ele determina o tal do lockdown, ele coloca as pessoas todas em situações completamente arbitrárias, determinando fechamento, determinando que as pessoas não possam sair à rua, determinando que você informe ao Estado para onde você vai, muito lembrado ao Ministério, que aí eu vou começar a falar disso, ao tal do Ministério da Verdade, do 1984, do George Orwell, ou a situação específica de trancar as pessoas em casa, mesmo que você não cause nenhum risco às outras pessoas. E eu vi muito na justificativa dizer que a população cearense não entendeu, não consegue compreender, não cumpre, mas ao mesmo tempo eu não vi nenhum esforço por parte do governo do estado do Ceará de orientação, de indicação, de inclinação de como é que isso poderia ser feito efetivamente para conseguir resolver o problema do estado. Ninguém trouxe a lógica educativa, informativa, trazer a população, obviamente apresentar de forma clara como é que seria o plano, para o fechamento, o plano para a abertura, o plano relacionado ao número de mortes que estão acontecendo, como é que isso está se dando, por que isso está se dando, por que na rede pública nós temos 76% do número de mortes e na rede privada nós temos muito menos. Por que o sistema de saúde do Ceará, que já era caótico antes dessa pandemia, não conseguiu, a gente não consegue ver a evolução dele do passado para o presente, ou seja, nada disso foi colocado, nada disso foi apresentado, e a solução para que ninguém criticasse o estado do Ceará, né, foi a tal da Lei 17.207, uma lei que foi colocada, né, na surdina no dia 30 de abril de 2020, hoje nós já estamos no dia 6 de maio, e no dia 30 de abril, último dia de maio, na quinta-feira antes do feriado, hoje é terça-feira, foi sancionada a lei que diz que fica sujeita à aplicação de multa de 50 a 500 unidades de UFI quem dolosamente divulgar por meio eletrônico ou similar notícia falsa sobre epidemias, endemias e pandemias no estado do Ceará. A multa aplicada será revertida em apoio ao tratamento de epidemias, endemias e pandemias no estado do Ceará. O mais absurdo desse tipo de legislação é que isso aqui é um tribunal político em que o executivo ele vai analisar, ele vai acusar e ele vai julgar. Existe uma esfera muito clara para fazer esse tipo de combate de eventuais situações de falsa informação, que é o judiciário, que é o tribunal que em tese tem independência do poder executivo, é um outro poder, e esse poder vai fazer o julgamento. É um completo absurdo o poder que vai fazer a acusação julgar esse poder. É um completo absurdo disso. Alguns perguntaram para mim, quem seria a parte interessada da questão da lei, tal da lei das fake news? Quem seria a parte interessada? O próprio Estado, que poderia entrar com uma ação eventual contra alguém, certo? Mas isso no âmbito do judiciário. Olha aqui que interessante, né? Você acusa, você multa, e a multa que você dá é revertida para você mesmo. É de uma coisa kafkaniana, do processo do Kafka, absurdo. Mas assim, como a própria doutora Mária falou no vídeo que ela circulou hoje, as pessoas querem calar quem faz críticas, né? O objetivo não é proteger as pessoas da informação, é que o governo não seja criticado, né? É que a gente não apresente os 53 milhões que foram direcionados para o Instituto Agropolos no meio de uma pandemia, né? Que não se coloque a situação hoje que você não tem nenhum planejamento, você não sabe como é que está e como é que vai acontecer. Ao invés de tentar educar a população, o estado do Ceará resolveu fazer um decreto para Fortaleza. Aqui eu vou entrar agora no decreto que saiu ontem, o decreto 33574, o decreto completamente arbitrário,
que foi sancionado ontem pelo governador Camilo Santana, governador do estado do Ceará, do PT, né, do PDT, mesmo grupo político, só para ficar claro. E esse governador do estado do Ceará ontem, ele falou juntamente com o prefeito e fez um decreto para Fortaleza. Essa é a primeira coisa estranha, né? Um governador do estado fazer decreto para uma cidade que tem sua própria administração, que é a capital do estado, né? Quem deveria fazer o decreto de toda forma é Fortaleza, mas eu imagino que como há eleições esse ano, o prefeito Roberto Cláudio não quis gerar qualquer desgaste na sua sucessão. Como ele não quis gerar desgaste, você tem uma situação aqui muito clara em que o governador do estado vai se meter numa gestão municipal. O governador poderia ir fazer sobre estradas, sobre fronteiras, porque o Supremo, em detrimento da legislação do coronavírus, a Lei 13.979, votada no Congresso Nacional, que determina que era a Anvisa que tinha que dar orientações, ou mesmo a Vigilância Sanitária teria que dar orientações, eles julgaram essa legislação dizendo que a competência é dos estados e dos municípios, apesar de não ter previsão constitucional para estados e municípios fazer esse tipo de fechamento. E mais, não há previsão para essa coisa de impedir o direito de vir. Só para ficar claro, não tem a previsão do direito de vir. Se você causar risco a terceiros, poder propagar a doença, aí sim vai estar lá no artigo 268 do Código Penal. Mas, por exemplo, no meu primo que é ciclista, anda de bicicleta, se ele andar sozinho na bicicleta dele, não tem como ele passar esse vírus para ninguém, né? Vamos lá, andou de máscara na bicicleta dele, é uma situação completamente absurda disso. Não teve uma fase antes da máscara, né? Por exemplo, aqui eu estou em Brasília, aqui o governador Ibanez, que não tem prefeito, né? Brasília, então o governador Ibanez, ele determinou o uso da máscara, mas quando ele determinou o uso da máscara, ele verificou que não tinha máscaras suficientes para todo o Distrito Federal e recuou dessa decisão. Mas antes de determinar o tal do lockdown, que é o que está sendo feito aí, que é o que foi feito judicialmente, que é outro absurdo no Maranhão, que é o que o Pará decretou ontem. Então você segue numa situação de completa indefinição, de completo entregue, como está dizendo o Bruno aqui, completamente entregue na mão dessas pessoas, o que é um absurdo completo. E fica todo mundo naquela coisa de assim, pô, mas a população... Hoje vieram com um papo para mim, né? Uma tia que é petista veio com um papo para mim para dizer que Minas Gerais, a população, né, ela cumpre as ordens e a cearense não cumpre. Ela também não parou para pensar que 30% da população do estado do Ceará, 30% das casas no estado do Ceará, principalmente em Fortaleza, não tem saneamento básico, não tem água e esgoto. Olha a situação em que essas pessoas estão sendo condenadas. Se elas não forem morrer, né, do relacionado à aglomeração, ao funcionamento, elas vão ter o problema de dengue, problema relacionado a outras doenças respiratórias causadas exatamente pela ausência de saneamento básico, que é uma das coisas que piora a situação do estado do Ceará, e há tantos anos tem uma companhia de água e esgoto que até hoje não resolveu esse problema. Então você tem uma situação muito pior com isso, ou seja, a tendência é comprometer, como o Diego está dizendo, ainda mais as famílias mais pobres do estado do Ceará. É uma situação muito séria o que está sendo feito, é uma perda da liberdade momentânea, porque as pessoas estão dizendo, mas ninguém cumpre. Caramba, grande parte, é engraçado que o papo é assim, mas as pessoas mais pobres não cumprem. Não, peraí, grande parte relacionado ao contágio do Fortaleza está exatamente na região mais rica, né? Está ali no Meireles, está na Aldeota, nas regiões mais ricas da cidade. Então a situação é caótica, né? E é de uma falta de informação gigantesca no estado do Ceará. Então a gente vem aqui para comentar, e eu vou falar que o decreto municipal no artigo 1º, eu vou falar artigo por artigo para vocês entenderem esse decreto, tá? Para tentar colocar essa situação. Esse decreto dispõe sobre as medidas de contenção que institui no município de Fortaleza, no período de 8 a 20 de maio, nesses próximos 12 dias, né? Está começando depois de amanhã, a política de isolamento social rígido para enfrentamento da pandemia. Consistente na circulação de pessoas e veículos nos espaços e vias públicas, objetivando reduzir a velocidade da propagação da doença. Primeiro ponto é um decreto do estado do Ceará se metendo em Fortaleza. Eu acho que tem problemas aí de cara. Eu acho que há vícios de inconstitucionalidade de cara. Aí ele vai falar no inciso primeiro, aí no 2. Para fim de isolamento social rígido, a que se refere o decreto, serão adotadas excepcionalmente e temporariamente as seguintes medidas. Dever especial de confinamento. Ou seja, você é obrigado a ficar em casa, mas ninguém pode educar não, entendeu? Dever especial de proteção do grupo de risco. Dever especial de permanência domiciliar.
controle da circulação de veículos particulares, controle de entrada e saída do município, que eu acho que isso aqui poderia ser uma determinação estadual. Essa entrada, no como é que vai funcionar a controle de circulação de veículos do particulares, é absurdo. Eu fico pensando, né? Eu estou morando em Brasília, mas meu filho mora com minha esposa, eu vou ficar na casa da minha mãe quando eu voltar para Fortaleza, antes de montar meu apartamento em Fortaleza. Então, assim, quando eu for pegar meu filho para ficar comigo, né? Já que passei um tempão longe dele, tenho direito quero estar vendo meu filho nesse período, estou testado, já estou tranquilo em relação a isso. Quando eu vou poder fazer esse trânsito, eu vou ter que justificar para um agente estatal para onde estou indo, é de um absurdo completo. A pessoa comprovadamente, no artigo 3º, vai dizer o seguinte: as pessoas comprovadamente infectadas ou com suspeita de Covid deverão permanecer em confinamento obrigatório. Claro que sim, mas eu precisava estar isso aqui na norma, porque assim eles cometem um crime se eles forem para a rua e saberem que eles estão infectados, infectarem terceiros em unidade hospitalar ou outro lugar determinado. É a única coisa lógica dessa aqui, porque repete a lei coronavírus, né? A inobservância desse decreto vai ser prática no crime que já existe no Código Penal. Caso seja necessária a força policial, pode ser empregada, porque está cometendo crime, e ficam ratificados para o fim desse artigo todas as medidas já adotadas no estado de Ceará acerca do confinamento obrigatório. Aqui é para quem é doente, para quem tem a doença. Então é importante entender o preâmbulo disso, tudo que a gente ouviu no começo. Rodrigo, o objetivo do isolamento é achatar a curva, o objetivo do isolamento é diminuir essa curva. Aí vem um irresponsável e fala que os Fortaleza vão ter 250 mortos por dia, certo? Na cabeça do senhor Cabete, secretário do Estado secretário de Saúde, eram para ter 7.500 mortes no mês, temos 700 no mês, 10% do número que falado de forma irresponsável pelo secretário de Saúde do Estado de Ceará, levando pânico para a população. Ficam o dever, aí vai no artigo 4º, que fica sujeito ao dever especial de que trata essa exceção, que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, se enquadra no grupo de risco Covid, os maiores de 60 anos, os imunodeprimidos, os portadores de doença crônica, os hipertensos, diabéticos, os doentes cardiovasculares, os doentes portadores de doença respiratória crônica, hipertensos, oncológicos, doenças respiratórias, bem como aqui determinação médica. Essas pessoas aqui têm um risco maior, são as pessoas que precisam ser cada vez mais orientadas. Eu fico pensando, né, se o agente aqui que vai lá na frente vai colocar, ele vai olhar para a pessoa e vai dizer: meu Deus, esse cara aqui ele tem hipertenso, né? Essa fulana aqui tem doença respiratória, tem asma. Não é uma coisa maluca, né? O que se coloca de forma estabelecida nesse decreto, que nem lei né? É um ato arbitrário do próprio governador tentando melhorar a condição no sistema de saúde terrível do mesmo grupo político que está aí há quase 13 anos, aí que está indo para o 14º ano, né? 16º ano de mandato do grupo político que está aí. Não, são 8 mais 6, né? Do mesmo grupo político que está aí. Então você tem um número, uma situação completamente absurda sendo dado nesse caso, né? O número de pessoas que esse mesmo grupo político estando presente sem conseguir resolver o problema de saúde. Eu estava falando hoje com outras pessoas sobre o HGF, o Hospital Geral de Fortaleza, que tinha um piscinão, enquanto o Ciro era secretário de Estado do governo Cid, era uma desgraça e continuou assim até hoje. Até hoje faltam EPIs, pessoal. Até hoje falta equipamento de proteção individual para os médicos no estado do Ceará. Aí você vem com esse papo, o Sindicato dos Médicos acabou de reclamar disso, né? Segundo o Sindicato dos Médicos, foi dito que falta EPIs para vários locais no estado do Ceará. Então ainda vem um papo de dizer que o problema é a população. O problema é vocês, gestores, que não conseguem informar nada, alinhar nada e dizer nada como vai ser colocado. Liberaram as agências e alguns serviços essenciais funcionar e não conseguiram conversar com essas agências, não conseguiram estabelecer uma regra básica, não conseguiram orientar nada de maneira que houvesse uma distância e as pessoas usassem, por exemplo, máscara, que era algo que poderia ter sido feito há 20 dias, entendeu? Dava para ter sido feito de 20 dias ao invés de fazer essa coisa absurda, totalitária que está posta aqui nesse decreto. Aí vai ter o dever de permanência domiciliar. Aí isso é importante para todos aqui entender isso aqui, tá? Isso aqui vai valer para todo mundo. No período de 8 a 20 foi estabelecido o dever geral de permanência domiciliar de Fortaleza. O disposto no caput deste artigo importa na vedação à circulação de pessoas, é vedada a circulação de pessoas
em espaços e vias públicas ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, ressalvados casos de extremas necessidades que envolvam o deslocamento à unidade de saúde para atendimento médico. 1. O deslocamento para fim de assistência veterinária. 2. O deslocamento para o trabalho de atividades essenciais ou estabelecimentos autorizados a funcionar na forma da legislação. A circulação para a entrega de bens essenciais à pessoa de grupos de risco. O deslocamento para compras de materiais imprescindíveis ao exercício da profissão. O deslocamento a quaisquer órgãos, delegacias, unidades judiciárias, em caso de necessidade de atendimento presencial ou de cumprimento de intimação administrativa ou judicial, né? O cara que vai assinar o livro lá, que foi preso, está no regime semiaberto. O deslocamento a estabelecimento que preste serviços essenciais ou cujo funcionamento seja autorizado no termo da legislação. Aqui, por exemplo, você vai a um supermercado, a uma farmácia, e ele é considerado um serviço essencial. Então, ele poderia estar funcionando e você poderia ir até ele. O deslocamento de serviço de entrega, né? Uber Eats, iFood e demais. O deslocamento para o serviço de missão institucional, de interesse público, buscando atender a determinação de autoridade pública. O deslocamento de pessoas que trabalhem em restaurante, congêneres ou demais estabelecimentos que possam fornecer em sistema de entrega. O trânsito para a prestação de serviços assistenciais à população socialmente mais vulnerável. O deslocamento para outras atividades de natureza análoga, ou por outro motivo de força maior, ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificável. No meu caso, eu teria que explicar para o AGFIS ou para a Guarda Municipal, que estão envolvidas nesse negócio aqui, por que eu estou indo de um lugar para o outro, né? Por que eu estou me circulando na cidade, que é outra obrigação que é dada nesse decreto, né? Um decreto estadual dá competência para um órgão municipal fazer algo completamente absurdo, ilegal e totalmente equivocado em termos jurídicos. Para a circulação excepcional autorizada, as pessoas deverão mostrar documentação ou declaração subscrita, demonstrando enquadramento na situação específica. Eu disse, eu vou no supermercado, preciso comprar coisa, não está faltando comida em casa. Como é que eu vou fazer a prova disso, né? O cumprimento político de isolamento social rígido será objeto de fiscalização do secretário da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e Departamento de Trânsito. Eu fico pensando, né, qual a Polícia Civil se mudou na função dela. A Polícia Civil é a polícia investigativa, que era para estar investigando os inúmeros assassinatos que o estado do Ceará teve nos últimos tempos, né? Quase aí, só no mês de abril, mais de 400 assassinatos. Um número completamente absurdo, né? Completamente absurdo, porque o vírus é um inimigo invisível, mas os assassinos são inimigos visíveis, que eram para estar sendo combatidos há muito tempo, e isso não é feito. Eu não entendo até hoje como o secretário de Segurança Pública, André Costa, continua como secretário, porque ele tem todos os piores números da história do Ceará. O senhor Camilo Santana tem os piores números da história do Ceará e continua como secretário de Segurança Pública. Aí nós vamos usar agora as câmaras, né, Big Brother, para a fiscalização e aplicação das sanções. Será utilizado o sistema de vídeo monitoramento à distância, disposição da segurança pública ou dos órgãos de fiscalização de trânsito. Ou seja, nós vamos ter um Big Brother para nos fiscalizar, perdendo completamente a liberdade, por mínima que seja, que a gente tinha. No período, aí o artigo 6 também, que é um artigo que circulou um bocado ontem, que ele fala que no período de 8 a 20 de maio, fica estabelecido no município de Fortaleza o controle da circulação de veículos particulares em vias públicas, a qual será admitida em hipóteses, né, as seguintes hipóteses: o deslocamento para as situações excepcionais que eu já falei, no artigo 5º, o trânsito de veículos pertencentes a sistemas essenciais, serviços essenciais, o deslocamento de veículos relacionados à atividade de segurança de saúde, transporte de cargas e serviço de táxi, mototáxi e aplicativo. A competência e fiscalização disso aí serão excepcionados, porque observarão o parágrafo 2º e 4º do decreto, ou seja, quem vai fiscalizar. Aí agora vai ter um fechamento de fronteira da saída e entrada do município de Fortaleza, que eu acho que é a única coisa que o Estado poderia fazer, né? Porque ele estaria fazendo intermunicipal, era onde ele poderia entrar, mas ele nunca poderia determinar o Estado do Ceará o que é feito em Fortaleza. Não tem competência para isso, não tem lógica para isso, certo? Assim, é aquela história, o Diego está perguntando aqui, a ADI, cabe a ADI, claro, lá no Estado do Ceará contra isso, né? Partidos podem entrar com essa ação direta de constitucionalidade. Também cabe habeas corpus para a população, vou já falar isso no final. E, obviamente, quem vigia o vigilante, né? Que é um problema sério em relação a isso. Os serviços e atividades, no 7º é intermunicipal, aí vou falar do 8º. Autorizado a funcionar, eles têm que ter, aqueles que funcionarem
que é algo que tem que ser falado, pessoal. Vamos lá, vai ter lotérica funcionando, banco funcionando. Por que não dialoga, cara? Tem que ter 70%, tem que ter álcool gel, tem que ter distanciamento, tem que ter tudo isso para funcionar, certo? E aqui precisa ter uma determinação para isso. Ninguém chega ao diálogo, ninguém chega a um acordo. Não existe, como houve em Minas Gerais, por exemplo, um acordo entre a iniciativa privada e a iniciativa pública para conseguir melhorar o sistema. Não houve essa possibilidade de conseguir tratar em cima disso. Então você tem uma situação muito, muito séria com isso, né? Aí, a partir de agora, ficou obrigatório em todo município de Fortaleza, o Estado determinou, o Estado do Ceará está determinando que é obrigatório no município de Fortaleza, a partir de 6 de maio, o uso de máscara de proteção facial, industriais ou caseiras, por toda pessoa que precisar sair das residências, principalmente quando dentro de qualquer transporte público individual coletivo, ou seja, no caso do Uber, por exemplo, ou dos ônibus, que são transportes públicos individuais ou coletivos, eles estão dentro do estabelecimento. Fica proibido em Fortaleza a aglomeração de pessoas em espaço público. Pessoal, hoje, como há uma situação do Covid, poderia vir a ser crime, né, segundo o Código Penal, aglomerações lá no artigo 268, que é passar o vírus para alguém. E a circulação de pessoas em locais públicos, tais como praças, calçadões, salvo quando em deslocamento imprescindíveis para acessar as atividades essenciais previstas neste decreto. Assim, é uma violência ao direito de via absurdo, né? Na realidade, não há um estado de sítio ou estado de defesa decretado que permita essa violação absurda ao direito de vida da pessoa. E alguém me colocou, mas o coletivo não se sobrepõe ao individual. Eu disse, não, se eu estiver contaminado e for contaminar alguém, sem dúvida, eu estou violando o direito individual do terceiro, não o direito coletivo, o direito daquele cara. Mas, por exemplo, e se alguém já estiver imune, já foi curado? Né? Essa pessoa não vai poder andar na rua, essa pessoa não tem isso, mas ela já passou pela doença, já está curada da doença, ela não vai poder fazer isso. Então, assim, o que deve ter de abuso, como o Douglas está dizendo na periferia, vai ser absurdo, né? Como de praxe, né? Por sinal. Então, o que a gente poderia tentar evitar e deve tentar evitar é desmistificar a ideia de que o Estado está protegendo. Na verdade, ele causou esse caos e agora ele está dizendo que vai causar o caos. É como se ele cortasse as suas pernas e lhe desse uma muleta para dizer que está ali para tentar te ajudar. Na verdade, aqui não é pior, né? Porque ele corta o teu braço, ele dá um tiro na perna e depois dá um tiro na cabeça para prejudicar todas as pessoas no Brasil inteiro. Então, você tem uma situação séria em relação a isso. Assim, a Guarda Municipal não tem qualquer obrigação para isso, né? A Guarda Municipal, segundo a Constituição, ela é feita pela Guarda Patrimonial do município. Ela não tem competência, Osmar, para fazer qualquer tipo de fiscalização disso. Mudou aqui, né? Agora a Polícia Civil, não. Agora, o mais legal é que assim, a Polícia Civil agora vai fazer verificação de isolamento. O negócio é uma piada, né? Um decreto estadual está revogando a Constituição, mudando a competência da Polícia Civil do Estado do Ceará. É de um absurdo isso, né? É de uma ojeriza essa situação, que eu não sei como vocês toleram, de verdade, assim, eu acho intolerável isso aqui, e o pior não é o intolerável isso aqui, o pior é outra lei dizendo que você não pode nem criticar, e é óbvio que eu vou criticar absurdos como esse, e seguirei criticando, seguirei dando ideias, soluções, possibilidades, mas quem me critica que eu não dou soluções é exatamente o pessoal que não acompanha, né? Ele só aparece na hora da crítica, na hora que eu dou soluções esse pessoal desaparece. Depois disso você vai ter o uso da máscara de proteção no espaço privado, depois vai ter o dever de cooperação social, né? Constatado o descumprimento a qualquer dos deveres nesse decreto, olha aqui, parágrafo único. Constatado o descumprimento a quaisquer dos deveres estabelecidos neste decreto, os agentes das forças policiais deverão ordenar a medida de conformidade cabível. Bem assim, em caso de recusa, adotar as providências legais. Eu fico pensando, né? Um agente da Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil, vai estar lá na frente, minha queridíssima prima Janaína Saraiva, que é delegada, vai estar na frente das pessoas, vai dizer, tem... polícia investigativa, né? Polícia judiciária fazendo função de polícia ostensiva para cumprir um decreto que não é lei do Estado do Ceará aplicado ao município de Fortaleza. É de uma excrescência absurda isso aqui, assim, tudo que eu aprendi em direito constitucional, tudo que eu aprendi no direito que eu estudei nesses quase 20, 2020,
né? 20 e tantos anos que eu estudo isso, é de uma piada isso aqui, é de um absurdo isso aqui, né? O pior é que é tudo cooptado, essa turma toda, todo mundo, né? Os jornais recebem dinheiro do Estado, todos receberam. Você recebe o apoio para elogiar medidas feitas por esse, ninguém pode criticar. Se critica no Facebook ou no Instagram do governador, do prefeito, é bloqueado. Então assim, parece que há uma blindagem a essa maluquice, né? E no momento em que você tem inúmeras dispensas de licitação e está fácil, né? Hoje está fácil gastar o dinheiro dos pagadores de impostos, né? Porque lembrando, Estado, Prefeitura, União, nenhuma deles tem recurso, todos dependem do dinheiro dos pagadores de impostos, que por sinal não tem como pagar imposto porque não estão produzindo praticamente nada para isso. A pergunta é quem paga a conta. E aí vai o mais ridículo, né? Para chegar no ápice aqui, chegando ao final do decreto, são 14 artigos. Ele vai falar no artigo 12 que o descumprimento disposto nesse decreto sujeitará o infrator à responsabilização civil, administrativa e criminal, sem prejuízo de uso da força policial, se necessário para prevenir ou fazer cessar a infração, podendo ser ainda aplicadas sanções de apreensão, interdição ou suspensão de atividade. Parágrafo único. Para a definição de dosimetria da pena, da sanção, serão observadas a gravidade, as consequências da infração e a situação econômica do infrator. Ou seja, você vai ter no estado do Ceará, meu caro Poit, o governador, pode ser deve, grande deputado Vinícius Poit aqui, ó. Vamos lá, pessoal. O craque. Esse aqui trabalha. Tamo junto. Aí vai ter o governador do estado do Ceará, que agora ele acusa, ele julga e ele sanciona. E ele tem a multa, e a multa que é dada volta para o governo do estado do Ceará. É como se eu fosse na sua casa, lhe colocasse, dissesse que o culpado era você, eu julgasse que você era o culpado, e é o dinheiro que você ganha, eu vou receber. O dinheiro que você paga, quem recebe sou eu. É como se o juiz, imagine, né, o juiz lá da causa que você está litigando, te acusa, ele julga favorável a ele próprio, e o dinheiro que ele recebe volta para ele. É de um absurdo sem tamanho, cara, assim, é de uma piada sem tamanho, porque assim, aqui ele colocou aqui, para a definição de dosimetria da sanção, serão observadas a gravidade, a consequência da infração e a situação econômica do infrator. Tem uma previsão do direito penal que é nula pena sine lege. Não há pena sem crime anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso aqui ele está dando uma pena, mas ele não dá qualquer previsibilidade para isso, ele está dando uma pena num decreto, pessoal. Olha a maluquice disso, entendeu? Assim, quem rege o direito penal no Brasil é o Congresso Nacional, não é o Estado do Ceará, muito menos um decreto do Estado do Ceará. Entendeu? Isso é uma coisa completamente absurda, certo? Completamente absurda, né? O Camilo dizer que defende o Estado Democrático é uma piada, um petista dizer que defende o Estado Democrático é uma piada absurda. Na fiscalização da aplicação desses decretos, as autoridades competentes deverão prioritariamente primar por condutas que busquem a sensibilização. Oh, é legal isso aqui. Depois, é aquela história, ó. Depois que eu baixo a porrada, dei porrada, aí no artigo 13, né? Tinha que ser o 13. A fiscalização e aplicação das medidas de controle deste decreto, as autoridades públicas competentes deverão prioritariamente primar por condutas que busquem sensibilização e conscientização da comunidade quanto à importância de medidas de isolamento e distanciamento social, bem como de permanência domiciliar. Ou seja, bicho, eu dou um chute em você, dou porrada em você, e digo, amigo, por favor, não fica triste, não fica chateado comigo, eu só quero te sensibilizar. Entendeu? Eu te espanco e depois eu dou um abraço para ti e diz, não, meu objetivo aqui, meu caro, é somente te educar. Depois que eu te espanquei. É que nem um abusador que bate na esposa e que faz isso, aí diz, não, isso aqui é só pra gente ter um bom relacionamento. Vai se lascar, velho. Absurdo isso, vai se lascar o abusador, vai se lascar o estado do Ceará. Isso aqui é não o estado do Ceará, o governador do estado do Ceará, né? Que é o governo do estado do Ceará, que não vai trabalhando exatamente para conseguir tornar essa coisa uma coisa de soma, de companheirismo, de trabalhar juntos. É engraçado que criticam o governo federal, o Bolsonaro, e tem que criticar mesmo, tem um monte de bobagem nesse negócio, entendeu? Mas criticam ele dizendo que ele não une a nação, que ele não tem a possibilidade de unir a nação, e ao mesmo tempo o estado do Ceará, que poderia fazer isso, unindo a população cearense em relação a essa situação, vai para porrada, vai para
grosseria vai para violência, porque isso aqui é base de violência, que é o Estado, né? Assim, é aquela pessoa assim, me dá mais Estado, eu disse, toma, tá aqui mais Estado para você, né? Muito mais Estado, de maneira completamente arbitrária, inconstitucional, equivocado, errado, tá tudo errado aqui nesse decreto, tá tudo absurdo nesse decreto, e isso aqui é mais uma das coisas ditatoriais. Eu fico imaginando, de verdade, assim, eu confesso que tenho várias restrições a Bolsonaro, mas se fosse o Bolsonaro estabelecendo um decreto como esse, seria um ditador, absurdo, um viola, então fazendo assim uma situação de uma legislação como essa, de fake news. Ele, no mínimo, seria chamado de ditador nesse momento. O Gustavo Malstach tem um texto muito legal falando sobre isso, porque não se confirma que o ditador seria o Bolsonaro, que, como eu falei, eu tenho várias restrições. Eu fico imaginando, né, só para deixar claro, se fosse a Dilma Rousseff falando para o Zé Eduardo Cardoso a seguinte frase: Zé Eduardo Cardoso, você tem 27 superintendências, eu só quero uma. Imagine se fosse a Dilma falando isso. Mas o ponto é, todo mundo falou, a esquerda falou que o Bolsonaro seria o ditador. E quem está fazendo isso aqui é o governador do PT, que é quem mais acusou o governo Bolsonaro de vir a ser o ditador. Então, cara, é de uma excrescência isso aqui, é de um absurdo isso aqui, sem limite, sem tamanho. Isso aqui é um prejuízo gigante para o estado de Ceará, que fala em defender vidas, e o número de homicídios nos últimos 4 meses não pararam de aumentar. Em abril nós tivemos mais de 400 assassinados, mais de 400 homicídios. E essa pessoa que comete homicídio não é o vírus não, que é invisível, é mais difícil de combater. Esse pessoal é visível, a crise de segurança é histórica, ela não começou hoje, ela está aí. Nós estamos no governo dos Ferreira Gomes, com base Ferreira Gomes, que não dá para falar que é petista ou pedetista, mas desse grupo político, desde o governo Cid Gomes. Então são 8 anos de governo Cid Gomes, 4 anos de Camilo Santana, mas indo para o segundo ano do governo Camilo Santana. São aqui 8 mais 4, 12 mais 2, 14 anos, né, de governo Camilo Santana e Ferreira Gomes somados, ou seja, o mesmo grupo político. E a segurança pública do estado de Ceará é um lugar triste, é um lugar de destruição. Nós cearenses, infelizmente, quando andamos no Ceará, quando andamos em Fortaleza, andamos com medo. Isso é um fato, certo? Assim, eu queria que tivesse um mínimo de esforço no combate à segurança pública, que também não parece ter aqui, né? Porque aqui só o que parece é: vamos jogar para a torcida, vamos trancar todo mundo em casa e vamos dar uma solução. É de um absurdo tremendo. Me perguntaram hoje se tem possibilidade de habeas corpus contra isso aqui. Tem possibilidade de habeas corpus, sim. Em breve eu vou colocar um modelo aqui para quem quiser acessar o habeas corpus, para quem quiser ajuizar o habeas corpus ao seu favor, né, para que as pessoas possam ajuizar. Lembrando que para habeas corpus não precisa nem de advogado. Então, assim, você tem uma possibilidade clara de ter habeas corpus preventivo e poder andar na rua. Eu vou colocar um modelo à disposição de quem quiser ajuizar a ação no estado do Ceará contra esse decreto maluco, absurdo e irresponsável